Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando o Evangelho de João com o seguinte tema: creia e viva eternamente. Estamos no capítulo 15, iniciando o capítulo 15 hoje. Nós vamos fazer uma breve introdução sobre odiados pelo mundo. Por que odiados pelo mundo? Jesus ele diz nesse texto que tanto os discípulos quanto aos cristãos, aqueles que creem em Cristo Jesus, são odiados pelo mundo. Então Jesus ele diz: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. João capítulo 15, verso 18. Então Jesus ele está falando, se o mundo vos odeia, é porque primeiro eles me odiaram. Então Jesus já está chamando a atenção que a perseguição aos discípulos e aos cristãos estaria começando a partir daquele momento. Apesar que o povo de Deus, desde o Velho Testamento, é perseguido. Todo o povo israelita, ele representa o povo de Deus, ele representa a igreja de Deus. E assim, desde Gênesis até Apocalipse, nós vamos ver esta perseguição, esse ódio pelos cristãos. Há uma inimizade espiritual entre o ímpio, aquele que pratica o mal, e o justo, entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, entre a igreja e o mundo, entre a luz e as trevas. O profeta Malaquias, ele escreve a respeito disso. Então ele diz o seguinte: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Malaquias capítulo 3, verso 18. Então, ele mostra que há essa guerra espiritual entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. E assim há essa diferença e há esse ódio, essa perseguição. Desde quando esta inimizade é descrita? Esta inimizade ela é descrita em todos os livros da Bíblia. Descreve duas descendências que se opõem durante a história. Ou seja, quando ele fala que todos os livros da Bíblia, ele está dizendo desde Gênesis, desde o começo, do início de tudo, vai até Apocalipse e vai até a volta de Cristo. Então, esta inimizade, ela é descrita desde o início e vai até ao fim do mundo. Descreve duas descendências que se opõem durante a história. A descendência da serpente, que tentou Adão e Eva e eles caíram em pecado, e a descendência da mulher, a descendência que viria, que é o próprio Jesus Cristo, aquele que nasceria da mulher, como é descrito em Gênesis capítulo 3, verso 15. Porém, inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, entre a tua descendência, a descendência da serpente, e o seu descendente, o descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça, o descendente, que é Jesus Cristo, e tu lhe ferirás o calcanhar, representando aqui a morte de Cristo Jesus naquela cruz. Então, o ferir não era para a morte, era só um ferimento. E Cristo ele foi para a cruz, mas ele ressuscitou para pisar a cabeça da serpente. A maior evidência desta inimizade é o ódio que o mundo tem para com o povo de Deus. Trata-se de um ódio cruel, gratuito e sem motivo, o mesmo que foi experimentado por Jesus, Filho de Deus. Nesse texto de João capítulo 15, Jesus ele cita uma profecia do Antigo Testamento, e ele diz desse ódio sem motivo. João capítulo 15, verso 25, ele diz: isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Se odiaram a Cristo sem motivo, quanto a nós também seremos odiados sem motivo.
falar a verdade, viver a verdade, não é motivo para sermos odiados. Assim como foi com o Filho de Deus. Ele foi odiado porque ele falava a verdade. Ele apontava, ele mostrava o erro das pessoas. E assim ele foi odiado sem motivo. Jesus é odiado por dizer a verdade e assim também os cristãos serão odiados por seguir a Cristo, de fazer e obedecer às palavras de Cristo Jesus. Por que pelo mundo? Por que nós somos odiados pelo mundo? Por que os discípulos foram odiados pelo mundo? Por que Jesus Cristo foi odiado pelo mundo? Então a própria palavra de Deus nos dá esta resposta. Após Jesus falar do mandamento de amor, de amar, ele alerta os seus discípulos sobre o ódio do mundo. A palavra mundo tem 3 significados. O mundo criado, João capítulo 1, verso 10, a humanidade, João 3,16, e a sociedade. Então vamos ver o mundo criado, João 1, 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Então aqui está falando, a palavra mundo significa um mundo que foi feito, que foi criado por intermédio de Jesus Cristo. A humanidade. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. O mundo aqui representa a humanidade, todas as pessoas. Deus amou todas as pessoas, mas esse amor para salvar é suficiente para todo aquele que nele crê. E assim não vai perecer. Por que pelo mundo? Após Jesus falar do mandamento de amor, ele alerta seus discípulos sobre o ódio do mundo. No texto significa a estrutura separada de Deus e contrária a ele. Satanás é o príncipe deste mundo. Então, o texto que nós lemos, ele mostra para a gente que a estrutura mundo que odeia os cristãos é separada de Deus, está distante de Deus. Por quê? Por causa do pecado. No profeta Isaías ele fala que as iniquidades nos separam da presença de Deus. Então, a iniquidade do mundo separa o mundo de Deus. Por quê? Porque ela é contrária à vontade de Deus. E Satanás é o príncipe deste mundo. Como diz o texto, João capítulo 14, verso 30. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Então você vê claramente que esta estrutura mundo tem um príncipe que é Satanás. Por que pelo mundo? Porque o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João capítulo 5, 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então você vê, se o mundo jaz no maligno, ele está em pecado. Se ele está em pecado, ele está morto nos seus delitos e pecados. E se está morto, é porque está separado de Deus e contrário à vontade de Deus. Por isso ele jaz no maligno. Por isso que a palavra de Deus apresenta que a amizade com o mundo traz consequência. Que consequência? Tiago, capítulo 4, verso 4 diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Então, ou seja, a amizade com o mundo traz a consequência que somos inimigos de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, a consequência para o mundo por ser amigo de Satanás e viver debaixo da vontade de Satanás, constitui-se inimigos de Deus. E todo aquele que quer ser amigo do mundo se torna distante de Deus e inimigo de Deus. O cristão, ele não deve amar e nem se conformar com este mundo,
Nós não devemos amar os prazeres deste mundo e nem nos conformar com a vida pecaminosa deste mundo. E a palavra de Deus mostra isso. 1 João capítulo 2, verso 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem com a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, o cristão não pode amar o mundo e nem as coisas que há no mundo. E Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo está rogando, implorando para que os cristãos, pelas misericórdias de Deus, que não se conforme com este século, não se conforme com este mundo. Pelo contrário, nós temos que nos transformar pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar a vontade de Deus, que ela é boa, agradável e perfeita. Assim, nós teremos o melhor de Deus e não o pior deste mundo. O melhor de Deus é a vida eterna. O melhor deste mundo que Ele oferece para nós é o pior, que é a degradação eterna, o inferno para o diabo e seus seguidores. Então, queridos, nessa breve introdução nós vamos ver que vamos estudar durante esse tempo que nós somos odiados pelo mundo. Esta inimizade é descrita desde Gênesis e vai até o fim do mundo. A maior evidência desta inimizade é o ódio que o mundo tem para com Cristo, porque odiaram Ele sem motivo. E assim, como seguidores de Cristo, nós somos odiados pelo mundo. Este estudo mostra os motivos pelos quais o mundo odeia e persegue a Cristo e também aos cristãos. E é isso que nós vamos estudar durante esses dias. Que Deus nos oriente e nos dê sabedoria em todo momento. Vamos orar? Senhor, ao iniciar este estudo, ó Pai, possamos ter a nossa convicção que estamos seguindo no caminho certo. Estamos de acordo com a verdade para que possamos ter vida. E esse caminho e esta verdade e esta vida nós só encontramos em Cristo. Mesmo que odiados pelo mundo, nós somos guardados e protegidos pela Tua vontade. E isso fica bem claro quando lemos as Escrituras e no texto do Salmo 91, ele diz: nenhum mal chegará à tua casa. Se nós vivemos para Cristo, Ele nos guarda de todo mal e nos livra de todos os perigos. Abençoa, Senhor Deus, cada ouvinte. Abençoa, Senhor Deus, cada família. Coloca a Tua mão de cura sobre todos os enfermos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.